A GTX 550 Ti é uma placa de vídeo que foi lançada pela Nvidia em março de 2011. Projetada para jogos de média complexidade e usuários que procuram uma opção acessível. Com 1 GB de memória GDDR5, a GTX 550 Ti é capaz de lidar com jogos de média complexidade sem muitos problemas. Ou seja, para você que procura por uma placa de vídeo com preço acessível para montar o seu primeiro PC Gamer com baixo custo, ela pode ser uma opção muito convidativa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja assistindo a mais este vídeo. Aqui é o Marcos. Antes de adentrarmos como essa placa de vídeo se sai em jogos de média complexidade, é importante entender o que isso significa. São aqueles que exigem mais recursos do sistema do que jogos casuais, mas não são tão exigentes quanto os jogos de alta complexidade. Esses jogos geralmente incluem títulos de estratégia em tempo real, MOBAs, RPGs e jogos de tiro em primeira pessoa menos exigentes. Os processadores indicados para operar junto com a GTX 550 Ti Intel Core 2 do E8500. O E8500 é um dual-core de 3.16 GHz, lançado em 2008, que pode oferecer bom desempenho em jogos de média complexidade e é uma opção mais econômica que um processador quad-core. O Intel Core 2 Quad Q9550. O Q9550 é um quad-core de 2.83 GHz, que também foi lançado em 2008. Ele oferece bom desempenho em jogos de média complexidade e é uma opção mais acessível que o Q9650, uma raridade com preços proibitivos. Na linha AMD temos o Phenom 2X4 955, um processador quad-core de 3.2 GHz, que foi lançado em 2009. Ele oferece bom desempenho em jogos de média complexidade e é uma opção econômica para acompanhar a GTX 550 Ti. O Phenom 2X6 1100T é um processador hexa-core de 3.3 GHz que foi lançado em 2010. Ele oferece ainda mais desempenho em jogos de média complexidade e pode ser uma boa opção para aqueles que desejam uma margem de manobra maior para jogos mais exigentes. O Phenom 2X4965 é um processador quad-core de 3.4 GHz que foi lançado em 2009. Ele oferece um desempenho similar ao X4955, mas com um clock ligeiramente superior. Para testar a GTX 550 Ti em jogos de média complexidade, foram realizados testes em diversos jogos populares, incluindo StarCraft 2, Dota 2, World of Warcraft, CSGO e Team Fortress 2. No StarCraft 2, a GTX 550 Ti é capaz de lidar com um jogo em configurações médias com facilidade. Em testes realizados em resolução de 1080 pixels, o jogo foi executado a uma média entre 50 a 60 quadros por segundo. Nas configurações mais altas, o desempenho cai um pouco, mas ainda é jogável, com uma média de 30 e 40 FPS. É importante notar que em StarCraft 2, a CPU também desempenha um papel importante no desempenho geral do jogo. Portanto, a configuração do sistema pode afetar a jogabilidade. Em Dota 2, outro título de estratégia em tempo real popular, a GTX 550 Ti também se mostrou bem em configurações médias. Em testes realizados também em resolução de 1080 pixels, o jogo foi executado a uma média entre 50 e 60 FPS. Em configurações mais altas, o desempenho cai um pouco,
mas ainda é rodável com uma média de 30 a 40 FPS. Em World of Warcraft, a GTX 550 Ti se mostrou capaz de lidar com o jogo em configurações médias a altas. Em testes realizados em resolução de 1080 pixels, o jogo foi executado a uma média entre 40 e 50 FPS em configurações médias e uma média de 35 a 40 FPS em configurações altas. Porém, em configurações mais altas, o desempenho caiu um pouco mais, mas ainda é jogável com uma média entre 20 e 30 FPS. Em Counter-Strike Global Offensive, jogo de tiro em primeira pessoa, a GTX 550 Ti foi capaz de lidar com o jogo em configurações médias e altas. Em testes realizados em resolução também de 1080 pixels, o jogo foi executado a uma média entre 50 e 60 FPS em configurações médias e 40 a 55 FPS em configurações altas. Nas mais altas, o desempenho cai, mas ainda é jogável, uma média entre 25 e 35 FPS. Em Team Fortress 2, outro jogo de tiro em primeira pessoa popular, a GTX 550 Ti também se mostrou bem em configurações médias e altas. Em testes realizados também em configuração de 1080 pixels, o jogo foi executado a uma média de 55 FPS em configurações médias e a uma média de 45 FPS em configurações altas. Nas mais altas, o desempenho cai um pouco, porém ainda é jogável com uma média entre 35 e 45 FPS. Em resumo, a GTX 550 Ti é capaz de lidar com jogos de média complexidade em configurações médias e altas, dependendo do jogo e da configuração do sistema. Embora não seja capaz de executar jogos de alta complexidade nas configurações mais altas, a GTX 550 Ti ainda é uma opção acessível para jogadores que desejam jogar títulos menos exigentes. No entanto, é importante notar que a GTX 550 Ti é uma placa de vídeo antiga e foi lançada há mais de uma década. Com o tempo, novos jogos foram lançados que podem exigir mais recursos do sistema do que a GTX 550 Ti pode oferecer. Além disso, a evolução da tecnologia de jogos pode significar que os jogos de média complexidade de hoje podem se tornar mais exigentes no futuro. Se você está procurando uma placa de vídeo para jogos de média complexidade, a GTX 550 Ti pode ser uma opção viável, especialmente se você estiver procurando por uma placa com um preço mais acessível. No entanto, se você deseja rodar jogos mais recentes que exijam hardware potente, pode ser necessário investir em uma placa de vídeo mais recente e poderosa. Gostou do vídeo? Se sim, deixa um like, se inscreve no canal, clique no sininho de notificações para ficar por dentro dos novos vídeos que virão. O campo abaixo está livre para você deixar suas dúvidas, que poderão ser muitas, seus elogios, suas críticas devido à placa ser um pouco mais antiga. Sinta-se à vontade. Um grande abraço do Marcos e até o próximo vídeo.